são as forças intermoleculares, tá? Ou forças entre as moléculas. O que seria isso? São forças de atração entre uma molécula e outra, não importa se são moléculas iguais ou diferentes, tá? Então, por exemplo, o fato de existir a molécula de água, isso é atribuído à ligação química entre átomos de hidrogênio e átomo de oxigênio, certo? Isso justifica a existência de uma molécula de água. Agora, a substância água, ela existe devido às forças de atração entre essas moléculas idênticas, né? Que, portanto, se atraem, se unem e dão origem, né? Formam a substância água. Essas forças intermoleculares, elas justificam, por exemplo, as transformações de estado físico, né? Os próprios estados físicos, eles estão relacionados com quão fortes são essas forças de interação, né? Por exemplo, no estado sólido, essas interações estão bem fortes, fazendo com que as moléculas estejam bem atraídas. À medida que a gente começa a aquecer esse sólido, ele chega numa determinada temperatura em que ele se torna líquido, né? Em que as forças de interação ainda existem, mas já estão mais fracas pelo distanciamento, e a gente vai aumentando ainda mais essa temperatura, adicionando calor, vai enfraquecendo ainda mais essas forças de atração até que se torne, se apresente, né, no estado gasoso, no estado vapor. Pontos de fusão e ebulição estão diretamente relacionados, né, já que estão relacionados com tudo isso que eu acabei de falar, e também a miscibilidade e solubilidade das substâncias, né? Então, já naquele sistema que vocês estudam desde o primeiro módulo e antes ainda, né, o sistema por que a água e o óleo não se misturam, certo? Então, a princípio começa a falar, porque um é polar, outro é apolar. Aí depois aprofunda para entender o que é polar e o que é apolar, afinal de contas, né? E agora, então, a gente está dando um passo mais profundo e entrando, de fato, no que vai justificar tudo isso, que está diretamente relacionado também com a polaridade, tá? Então, primeiramente, o que são essas forças, né? Na verdade, são forças de atração entre uma molécula e uma outra molécula, tá? Como eu disse, podem ser moléculas idênticas ou não. E essas forças, nós vamos ver que existem algumas forças, nós veremos 4, né, forças distintas, dependendo da natureza da molécula. Como eu disse, durante as mudanças de estado físico, elas são observadas, né, na verdade, dependendo da transformação de estado físico, essas forças intermoleculares estão sendo rompidas ou formadas, né? Quando a gente está indo do estado gasoso para o líquido, ou do líquido para o sólido, nós estamos formando mais interações desse tipo. Por isso que as moléculas estão se aproximando cada vez mais. E quando a gente aquece ou adiciona energia para o distanciamento das moléculas, significa que essas forças de interação, elas estão sendo rompidas, tá? E muito importante esse último item aqui, que por mais forte, a gente vai estar falando principalmente de uma força de interação extremamente forte, ainda assim, todas as forças intermoleculares, elas são fracas quando nós comparamos as ligações químicas, tá? Nós não estamos falando de ligações químicas em que há compartilhamento de elétrons, né, que são compartilhados entre uma eletrosfera e outra eletrosfera de outro átomo, ou transferência de elétron de um átomo para o outro, né? Nós não estamos falando disso, apenas de forças de atração. Então, as 4 forças intermoleculares que nós vamos estudar estão apresentadas aqui, tá? Então, são as forças de ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, como era dito antigamente, né? Até hoje algumas pessoas preferem falar dessa forma, mas a forma atualizada é ligações de hidrogênio. A segunda, forças denominadas dipolo-dipolo, dipolo induzido, ou a quarta, dipolo induzido, dipolo induzido. Vejam esses hífens
quando estiverem estudando, né? Como se antes do hífen estivéssemos nos referindo a uma das moléculas e depois do hífen a uma segunda molécula que está sendo atraída, tá? Então, se estamos estudando as forças de interação entre a água e o álcool, aqui seria uma molécula de água e aqui seria uma molécula de álcool. Um exemplo, tá? Então, essas são as 4 forças. Elas são muito diferentes com relação à sua força mesmo, né? Umas são mais fortes do que outra. E aqui nesse slide eu coloquei mostrando que a força está ocorrendo, né? A maior força de baixo para cima, tá? Então, essas aqui são as interações mais fortes, em seguida essas, e por último, esta aqui. Então, a interação mais forte que existe são as ligações de hidrogênio, tá? As ligações de hidrogênio, elas acontecem entre moléculas polares, e não apenas isso. Essas moléculas polares, elas têm que apresentar algum ou alguns dessas características na sua estrutura, dessas ligações. Então, uma ligação OH, uma ligação NH ou FH. Tá? Principalmente essas duas nós vemos nas moléculas orgânicas. Se não apresentar, se são duas moléculas polares, no entanto, que não apresentam essa estrutura química, né, essa característica específica, aí denominamos interação de polo, tá? Então, essas duas interações aqui, essas duas primeiras que eu estou mostrando para vocês, as duas acontecem apenas entre moléculas polares. No entanto, para a ligação de hidrogênio, deve apresentar essa característica estrutural, e se não apresentar, é de polo. Qual é a mais forte? Não esquecer dessa flecha. A mais forte é a ligação de hidrogênio, em segundo lugar a de polo, certo? Agora, se nós estamos estudando a interação entre uma molécula polar e uma molécula apolar, nós denominamos dipolo induzido, tá? A palavra dipolo, ela está relacionada com polaridade. Então, como nós vimos, uma molécula polar apresenta ligações químicas entre elementos de diferente eletronegatividade, né? Que é onde forma um polo negativo e um polo positivo na molécula. Então, esse dipolo, a palavra sozinha dipolo, ela se refere à molécula polar, tá bom? E dipolo induzido refere-se à molécula apolar. Essa aqui é a terceira força mais pronunciada, né? Então, a mais forte, ligações de hidrogênio, a segunda, dipolo, entre moléculas polares. Terceiro lugar, dipolo induzido, que acontece entre uma molécula polar e uma apolar. Por último, então, é a força entre moléculas apolares, que nós chamamos de interação dipolo induzido. Dipolo induzido é a mais fraca. Percebe, então, que quanto mais polar, mais forte vai ser essa interação, né? Tanto que as interações apenas entre moléculas polares, é mais forte do que quando existe no sistema alguma molécula apolar. E o sistema mais fraco de todos é apenas entre moléculas apolares. Uma informação importante aqui, que no slide seguinte eu vou poder falar um pouquinho melhor, é que os pontos de fusão e os pontos de ebulição, especialmente, eles aumentam com a força da interação intermolecular. Ou seja, uma substância que está sendo formada por ligações de hidrogênio, que é o caso da água, que é extremamente forte, vai apresentar um ponto de ebulição elevado quando comparado com uma substância totalmente apolar. Por exemplo, a gasolina. A gasolina é uma mistura de moléculas apolares, né? E o ponto de ebulição da gasolina, como a interação intermolecular é muito fraca, o ponto de ebulição ele é muito menor também. Porque, afinal de contas, a interação entre as moléculas já é fraca.
né? Nós não precisamos adicionar muita energia, muita temperatura para separá-las.